Bom, pessoal, boa tarde. A gente está caminhando para o nosso último encontro do grupo de Direito Privado na leitura do texto do Diego Papayanes, Direito Privado como Questão Pública. Hoje a gente vai analisar o capítulo 5, né? A gente vai contar com a colaboração do Nicolas na apresentação. Lembrando que a gente finalizou anteriormente o capítulo 4, né? É uma exposição da Yanê, que a gente não gravou, né? Mas fica aqui o registro para a posteridade. A gente vai voltar no assunto, nos debates. Então, sem maiores delongas, vou passar a palavra para o Nicolas. Se tu quiseres que eu projete a apresentação, é só avisar, Nicolas. Pode projetar, eu mandei uma outra versão quando a Ana estava apresentando, lá no grupo, Deixa eu ver se eu uma puxo fonte um aqui pouco a tela. maior. Enfim, Só como eu faço geralmente apresentações em formato de PDF, que eu tenho preguiça de fazer slide, passei a receber reclamações de míopes com o tamanho da letra, então quando o slide para ser projetado geralmente eu aumento a fonte. Se quiser ir começando, eu vou baixar aqui e já eu projeto. Tá, peraí, deixa eu ligar aqui. A câmera tá meio escuro, mas dá pra ver, eu acho. Bem, tô com cara de cansado, dormi pouco essa semana, foi uma semana cheia. Tá me ouvindo bem? Estamos. Tá. Então, eu fiquei com o capítulo 5, que é o capítulo, inclusive, que eu ia ficar inicialmente, né? Eu quebrei o galho em relação ao capítulo 3. Espero que seja tão cedo o último capítulo que eu apresente no grupo, porque já passou o primeiro semestre do grupo, acabou uma mata para os participantes, então o pessoal da secretaria não vai mais ficar apresentando trabalho, então todo mundo vai passar a fazer isso mais, apresentar os capítulos. Enquanto o projeto João, só vou só entregar uma chave para a mamãe, que ela falou aqui rapidinho no fundo comigo, aí eu volto, peraí. Ok, sem problemas. Tentando abrir aqui o arquivo. Pronto. Não tá conseguindo baixar, João? Não, é porque o computador, tenho evitado desligar ele, aí vai ficando lento. Ah, tá. Tô, Tá com quantas abas do Chrome abertas aí? Sexta-feira está com 500 abas abertas, um monte de coisa para terminar de fazer. Mas ele já está aqui, já vai aparecer. Comprar uma RAM melhor e trocar para uma SSD. Sair do HD. Se melhora. Exatamente, uma boa ideia. Mas sim, o capítulo 5, eu coloquei a tradução do nome do capítulo para insustentável leveza da justiça corretiva no direito contratual. A versão espanhola é a versão certa, né? É insuportável leveza do ser, o nome do livro do Milan Kundera, que ele faz referência no nome desse capítulo. Mas a tradução brasileira é insustentável leveza do ser, então eu segui a tradução brasileira para isso. E o capítulo, enfim, o nome é meio metafórico, mas a ideia é essa mesmo, terminar de bater na justiça corretiva, na visão dele, usando dessa vez o direito contratual. Ele veio trabalhando, a área principal do Papayanes é responsabilidade civil, que foi o que ele trabalhou massivamente no capítulo 3 e 4, mas ele resolveu que ele tinha que trabalhar com a área do direito que, em tese, é mais importante para a justiça corretiva, né? Aqui a autonomia das relações é a coisa mais importante a se trabalhar. Então, é isso. Qual é o que ele vai fazer? Está aqui, né? Pretende aplicar o argumento da justiça distributiva no direito contratual por ser um campo em que a justiça corretiva é aparentemente dominante. Então, para fazer isso, ele vai usar o inimigo, né? É uma coisa que eu acho interessante, inclusive dica de metodologia, né? Uma coisa que o Ronaldo também sempre faz. O Ronaldo Porto Macedo, ele se diz muito schmittiano, né, em metodologia, porque ele fala isso sempre para os orientadores dele, ele acha que você sempre tem que ter um inimigo quando você vai fazer um trabalho acadêmico. Você vai expor um texto, algo do tipo. Você precisa necessariamente elencar um rival, vai te ajudar metodologicamente enfim,
é uma boa forma de fazer recortes. Então, o Papaionis faz isso. Ele pega o Martin Evia, que é alguém que ele define como sendo da Escola de Toronto. Não conheço essa definição, não, esse nome. Pois eu vejo, provavelmente acho que é o pessoal que segue o Ripstein, que é canadense, pelo que eu lembro. Então, ele usa ele como adversário, porque ele, seguindo essa escola, enfatiza duas coisas, né? A bilateralidade das relações do direito privado e o acordo contratual com coordenação adequada, talvez até exclusiva, dos assuntos privados. Então, o que são essas duas coisas, né? A bilateralidade das relações de direito privado é aquela coisa simples, né? Você tem um sujeito A e um sujeito B, eles, no caso do direito contratual, celebram um contrato, acordam um contrato, e as relações de direito privado se dão internamente entre esses dois sujeitos. E a questão do acordo contratual ser ordenação adequada é exatamente a concretização disso, né? É que esse consentimento, esse consenso é o que define o que é contrato e as obrigações que vão ser inerentes posteriormente a ele. Então, para assunto privado, essas duas coisas são importantes, são as duas coisas que ele vai enfatizar o tempo todo no capítulo. Eu vou ter um resumo aqui, né, que a justiça é entre partes e só. A justiça se dá entre as duas partes que estão acordando naquele contrato. Aí sempre vai usar, são os exemplos que ele sempre usa, né, o Aquiles e o Xenofonte, dessa vez ele até cita o Telêmaco, para ilustrar isso, né, porque se Aquiles e Xenofonte têm uma relação privada específica, que tem obrigações, você não pode fazer com que Telêmaco tenha que ser obrigado a entrar nessa relação por conta de nenhum princípio, porque a relação foi estabelecida entre Aquiles e Xenofonte, né? Aí, primeiro tópico, né? Traduzir para ordem pública, ordem privada, podia ser plano público, plano privado. Ordenação não tem muito em português, né? É mais uma adaptação meio direta, então eu preferi botar ordem pública e ordem privada. Então ele vai apresentar a doutrina do Evia, né? Não sei nem se fala Evia, mas eu vou usar esse termo aqui. Que o Evia rejeita visões monistas de justiça, né? Que consideram um mesmo princípio único para indivíduos e sociedade. Então ele fala dos dois tipos, né? Seriam ou as distributivas ou as corretivistas, enfim. E na distributiva ele usa os exemplos que já estavam sendo usados normalmente, então são visões que entendem que a justiça para o indivíduo e a justiça institucional tem que ser a mesma, então se for distributiva tem que ser distributiva por completo, se for corretiva tem que ser corretiva por completo, e aí na corretiva por completo ele vai usar o Robert Nozick, né? Eu não lembro se ele apresentou o Nozick em algum momento, acho que não, porque ele falou muito a dele até, para quem tinha apresentado antes, mas eu realmente não lembro se ele chegou a falar do Nozick antes, mas do libertarianismo do Nozick, né, que tem um livro famoso chamado esqueci a primeira palavra, né? Anarquia, Estado e Utopia. Anarquia, Estado e Utopia, tem tradução em português, é um livro que saiu 1 ano ou 2 anos depois de Uma Teoria da Justiça do Rawls, então é uma tradução direta. Aí tá, rejeita essas duas visões e o Evia consideraria que as questões, essas visões que consideram que todas as questões são públicas ou todas são privadas, no caso do Nozick, eu não vou explicar o Nozick agora porque ele vai explicar lá na frente, aí eu falo, e o Evia entenderia que existem ambas as justiças em planos distintos, seguindo ele a divisão de responsabilidade de Rawls. O Papaionis vai criticar esse segmento dele da noção de divisão de responsabilidade, mas o Evia em si usa isso, né? Essa divisão de responsabilidade é basicamente que a sociedade tem que garantir bens primários e certos direitos fundamentais. Vou usar essa linguagem, não é bem precisa, a gente tem um especialista em Rawls aqui, qualquer coisa o João fala, o João Daniel. Então, que a sociedade deveria garantir bens primários, certos direitos fundamentais, certas liberdades é o termo mais correto para usar em relação ao Rawls, e os indivíduos se responsabilizam por seus atos a partir disso, né? Então, você tem ali uma divisão de responsabilidades entre comunidade e indivíduo, entre sociedade e indivíduo,
que é a forma mais equilibrada do Rawls continuar sendo um liberal, mas ter uma pegada igualitária, que é o que o Papaionis vem falando constantemente. Tá. O outro tópico traduzir como as teorias libertárias e o contexto da justiça. Podia ser, além de contexto, tem uma outra tradução possível, que eu não vou lembrar agora. Eu não estou lembrando a palavra em espanhol, mas enfim, contexto da justiça dá para usar. Aí ele fala, né, que o Nozick condena teorias distributivas por não guardarem lugar para liberdade e responsabilidade. O Nozick é um libertário, né? Ele escreve o livro dele, o Anarquista da Utopia, em contraponto ao que o Rawls apresenta em matéria da justiça. Então, o Nozick acha que o valor fundamental, e aí ele é bem kantiano, ele tem muita coisa do John Locke. O John Locke é um autor que também constantemente aparece aqui no grupo por conta do direito de propriedade, por conta da filosofia da propriedade. O Nozick é muito kantiano em relação acho que é a noção de não utilizar seres humanos como meios, só utilizar como fins, né? Só considerar fins e não meios. Então, qualquer coisa para o Nozick, vou dizer assim, é tolher a autonomia, é retirar a liberdade, e isso é a coisa mais importante, porque é um imperativo categórico, né, para usar o termo kantiano. Então, o Nozick, ele tem uma teoria, ele propõe uma teoria, fundo. Não é bem, fundo eu não gosto também, transfundo. Transfundo pode ser contexto, mas também pode ser... Tem uma outra palavra que é até melhor, mas eu utilizei contexto por causa do livro do... Enfim, outra coisa. Mas tá, eu vejo aqui daqui a pouco qual é a tradução certa para transfundo. A que eu acho mais certa, mas que não foi a que eu usei. E resolvi discordar da... Panorama. Panorama é bom também, é esse. Panorama é uma boa tradução. Panorama da justiça, mas tá. Então, o Nozick tem essa teoria. Ele propõe uma teoria que possibilita esse lugar para a liberdade e esse lugar para a responsabilidade. E essa teoria ele elenca com base em 3 princípios básicos, né? Que a aquisição originária seja justa. Ele fala muito sobre propriedade, mas ele está falando sobre bens em gerais. Mas propriedade, obviamente, é o foco dele. Ele é um liberal radical, eu chamo assim. É verdade que, se for comparar com os liberais brasileiros, ele é um cara muito de esquerda. Então, o princípio da aquisição justa, aquisição originária tem que ser justa, ele passa mais de 100 páginas, eu acho, do início do livro, explicando como é que se daria essa aquisição justa. É uma coisa bem complicada de defender. Ok. Ah, tá. Deu uma apagada na apresentação do João. O princípio da transferência, também justa, né? Aí você tem que ter uma certa autonomia nessa transferência e tudo mais. Mas, enfim, que a transferência tenha sido feita sem coação, que a transferência seja, de certa forma, justa, e que você tenha o direito de fazer essa transferência. Isso é importante também. E o princípio da retificação é só o que ele faz para se livrar de críticas em relação ao da aquisição justa originária. Ele fala que se a aquisição originária não for justa, aliás, não ser originária, né, se a aquisição inicial não for justa, tem que ser retificado, então não existe validade naquela propriedade, por exemplo. Dependendo de qual critério você utilizar, não existe por que existir propriedade privada, se a gente seguir esse princípio dele, principalmente da retificação, porque não existe aquisição justa, por exemplo, nos Estados Unidos. Você teria que usar uma doutrina de Locke que ignore boa parte do genocídio dos povos originários da América no geral, não só da do Norte. Mas tá, são os princípios que ele utiliza para defender o ponto dele. O Evie, ele rebateria essa visão equilibrando responsabilidade entre indivíduo e comunidade, usando exatamente aquela divisão que eu falei acima do Rawls. Essa divisão, ele trabalha pelo conceito de justiça procedimental pura, né? Que você faz uma estrutura básica de justiça, se você tem instituições que são estruturalmente justas, você vai ter uma sociedade justa. Basicamente, o que a noção de justiça procedimental pura do Rawls
diz, assim, grosso modo, para não ficar usando linguagem rawlsiana. Então, você tem que ter uma estrutura básica da sociedade que seja justa. Se você tem instituições que são justas, o resultado dessas instituições vai ser considerado justo. Então, você foca numa parte procedimental, você não foca na parte de resultado, no que vai resultar daquela instituição. Então, o EVIA compartilha desse ponto em teoria da justiça. Em teoria da justiça, ele tem essa discordância conosco. Qual é o problema do Papaioannis com isso? O Papaioannis, já que o EVIA continua focando naquelas duas noções, na noção de que contratos são bilaterais, então você tem duas autonomias trabalhando ali, e na noção de que isso é o suficiente para que você tenha uma ordem de relações privadas ok, mesmo que ele tenha essa discordância em teoria da justiça com Nozick, ele teria o mesmo tipo de teoria contratual que o Nozick tem, pelo menos em direito contratual. O direito contratual do Nozick e o direito contratual do Martin Evia seriam o mesmo, porque eles focariam da mesma forma na autonomia dos indivíduos, no consenso que foi estabelecido naquele acordo e tudo mais. Então, é a primeira crítica que o Papaioannis faz à teoria do Evia. Aí, ele vai para um tópico que eu nem entendi muito bem, mas vamos seguir até ele. Que é uma primeira aproximação distributiva, né? A sugestiva teoria de Kroman. Nesse tópico, ele vai apresentar um autor que seria distributivista e que é o autor que o Evia, por sua vez, usa para elaborar a teoria dele. É uma coisa comum, por isso que eu falei que é uma forma metodológica interessante. Toda vez que você quiser expor alguma coisa, encontre um inimigo, tente não fazer um espantalho dele, né? Que também é uma coisa muito comum, mas encontre um inimigo e construa sua teoria, sua tese, seu insight com base nele, se contrapondo a ele, que aí você vai ter uma exposição melhor. Então, o próprio Evia faz isso com o Kroman, e o Kroman, ele entende que não dá para se ter um direito contratual com justiça corretiva, basicamente porque você não tem como definir tão simplesmente assim o que é um ato voluntário que não é do ponto de vista empírico. Então, eu não tenho como dizer com 100% de certeza, empiricamente, que um ato foi voluntário ou não. Se você for puxar isso, por exemplo, para certas abordagens de psicologia, a coisa piora muito. Então, a noção de ato voluntário, a noção de tomar uma decisão informada é muito complicada em relações humanas. Então, como você não tem como verificar isso empiricamente, você tem que ter um critério externo, aí seria necessário um critério distributivo para isso. Você usa um critério distributivo que pelo menos tente estabelecer quando um ato é voluntário ou não. Ele não vai bem estabelecer um ato voluntário, não vai entrar nesse campo psicológico, vou dizer assim, mas ele vai utilizar um critério externo para poder definir quando um ato vai ser razoável ou ok de ser mantido dentro de um acordo, de um consenso contratual. Aí ele fala ele usa o termo, né, paretianismo para diferenciar da teoria do Pareto, mas ainda ser uma coisa próxima. Eu usaria critério de Pareto só para, enfim, não usar o termo que é mais famoso. O João Daniel também é outra pessoa que poderia explicar melhor essa parte, porque o Rawls usa muito isso. O Sen também usa um pouco, eu acho que eu lembre. Então o João sabe bem disso. Acho que a Sofia não está aqui. A Sofia também é uma das pessoas que eu conheço que mais sabe sobre isso. Eu não sei tanto, não é bem minha área, liberalismo igualitário, então eu vou pegar uma coisa aqui bem relax, por assim dizer. E a versão do critério de Pareto na exposição do Papaioannis é mais ou menos de que os atos vão ser voluntários ou considerados voluntários quando, pelo menos a longo prazo, eles melhorarem a situação do mais prejudicado dentro da relação. Então, existem outros elementos, existem outras possibilidades, pode não ser melhora, pode ser só não piora com alguém
ganhando uma manutenção, sei lá, sujeito A e sujeito B. Fizeram um contrato. Os dois tiveram ganhos. O A teve mais, porque ele teve vantagem dentro do contrato, mas o B teve algum ganho. Tudo bem, os dois tiveram ganho, tá tranquilo. É um ato voluntário, por assim dizer, porque o consenso ali foi justo, vou chamar assim. Tem outras versões desse critério, ou dessa teoria, que basta que alguém tenha benefício e outra pessoa não seja prejudicada. Então, sujeito A, sujeito B, sujeito A tem seus ganhos, sujeito B não ganha nada, mas ele também não perde nada. Não ganhou nada, não perdeu nada, continua sendo uma relação justa. Então, ele acha que esse é um critério distributivo que daria para ser usado. Aí faço uma citação direta, né? Devia atribuir à teoria de Cromo os seguintes defeitos, né? A interação contratual entre as partes é somente um meio para promover a justiça distributiva. Então, já que o critério para estabelecer quando há consenso ou não, quando o ato é voluntário ou não, ele não é subjetivo, por assim dizer, ele não é o consenso em si, ele é um outro critério que vai ter que definir, avaliar a relação, e dentro dessa definição e avaliação da relação, a partir desse critério vai definir se ela é justa ou não. A interação contratual, o consenso em si, ele é só um meio para promover a justiça distributiva. Ele não tem uma razão de ser própria, por assim dizer. Aí o 2 é que a teoria dele não dá conta da noção de obrigação ou de vinculação contratual. Porque, de novo, não tem os dois consensos ali. O critério para definição da relação é um critério externo, é um critério distributivo, é o critério de Pareto, é alguma coisa assim. E a vinculação é com o critério, é com o ideal distributivo, não é com a outra pessoa que você teve um consenso e tudo mais. E o terceiro ponto é que é incompatível com o efeito relativo dos contratos, né? Que é uma consequência da bilateralidade, né? Enfim, efeito relativo é a mesma coisa. A contra B, Aquiles e Xenofonte. Efeito relativo é que as coisas dessa relação contratual vão se estabelecer valer para as duas partes só, porque a relação contratual é entre essas duas partes, não com um terceiro ou com um externo. Mas o critério pode inserir um outro elemento ali e fazer com que esse efeito não seja mais relativo, não seja mais relacionado a quem fez o consenso, mas seja, por exemplo, comunitário. Aí tem os tópicos menores, né? Os contratos está em itálico, porque não são tópicos do capítulo, são subtópicos dos tópicos. Os contratos não são um mero instrumento distributivo. Ele está dizendo basicamente aqui, nesse tópico, botei só uma frase para ficar sintética, que se você entende, como o Cromo entende, que você precisa, digamos assim, de um critério externo para definir quando um contrato é justo ou não, você está fazendo está criando só um critério de definição de normalidade do contrato e não fundamentando ele. Então, o que esses critérios que eu falei aqui, para saber quando o ato é voluntário, entre aspas, ou não, eles basicamente vão definir quando um contrato não é abusivo, por exemplo, ou algo assim. Então, você não está fundamentando a relação contratual, você está só estabelecendo uma coisa que a limita, você está só definindo o que é a normalidade de um contrato. Quando o contrato é normal, ou ele aconteceu da forma correta, você não está bem fundamentando a relação toda completamente. Aí, o outro tópico é o paretianismo e a estrutura bilateral dos contratos, que é atacando outro ponto, que essa posição, né, ela alteraria significativamente a importância de se cumprir promessas ou contratos. Porque se você não está mais em jogo o critério da autonomia da vontade, se não é a autonomia da vontade que é o critério para se definir a relação contratual, um critério externo, não tem aquela promessa que o meu eu do passado fez com a pessoa e agora eu do presente estou vinculado a ela porque o meu eu do passado fez essa promessa. Porque o consenso, a promessa,
a minha expressão de autonomia, a expressão do meu desejo, a expressão do meu consenso, do consenso que a gente teve, ela não é o critério definitivo para se estabelecer a relação, ou não é o critério definitivo para estabelecer a normalidade da relação. Então, deixa de ser importante na visão de crítica do Evia ao Kroman, promessas, se cumprir a promessa, no caso, se cumprir um contrato. Diferenciei promessa de contrato, porque lá embaixo ele vai diferenciar. Vai precisar diferenciar, pelo menos. E o outro ponto nesse tópico ainda é que subtópico é que essa posição ignora a vinculação entre os sujeitos autônomos que acordaram, que deixam de ter uma relação entre si, falei isso acima, deixam de ter uma relação entre si e passam a ter com o ideal distributivo. Então, a relação deixa de ser bilateral, a relação deixa de ser entre sujeito A e B, e passam a ser entre sujeito A e sujeito B, com o ideal distributivo, com o critério que for utilizado para que você possa definir que aquela relação foi justa, vou chamar assim. Aí o tópico moral interpessoal, direito contratual e justiça, né? Falei que ia ser rápido para... Já é o penúltimo tópico, então tá tranquilo. Aqui o resumo do tópico, né? Descumprir um contrato é descumprir uma promessa institucionalizada, né? Então, promessa é uma coisa, contrato é outra coisa. Contrato é uma promessa institucionalizada, pelo menos aí já foi muita interpretação minha, eu prefiro usar esse termo. Portanto, contrato não se refere somente à moral privada, mas ao direito, por isso é institucional. E o direito seria intrinsecamente público. Isso aí já é o Papagiannis criticando o Evia. Os argumentos do Papagiannis nesse capítulo me incomodam no geral. Esse é um deles, sim. Direito é intrinsecamente público porque você tem a capacidade postulativa de ir ao foro quando o seu... ao fórum. Ao foro quando você tem um direito violado. Então, aquela relação privada não é tão privada assim porque você pode enfiar o direito nela, e como você colocou o direito nela, a coisa fica pública. É um argumento, mas é um argumento estranho para mim. Ele é intuitivo demais, digamos assim, é pouco elaborado, mas ele faz, é o argumento dele, o primeiro argumento, pelo menos, que ele apresenta para mostrar que não tem como direito contratual ser puramente relação privada, porque ele não é referente à moral privada, ele também é referente à moralidade pública, porque o contrato é uma promessa institucionalizada, e essa instituição é uma instituição pública, instituição de justiça, pelo menos nos nossos ordenamentos, né? Talvez num sistema que é um sistema, por exemplo, que seguidores do Nose que acham interessantes, de que nós tenhamos não mais tribunais públicos, tribunais de justiça, mas nós tenhamos... esqueci o termo, o pessoal do direito civil quer inserir isso no Brasil aos poucos. Esqueci o termo específico, João, me dá um salve aí. Quando você elege alguém para ser... Arbitragem, obrigado. É isso. Os seguidores do Nozick, geralmente, na parte de teoria do direito, na parte de, enfim, justiça, processo civil, eles acham muito interessante que você tenha tribunais de arbitragem no sistema de mercado. Então, você não tem tribunais públicos, mas você só tem tribunais de arbitragem, e a definição de qual tribunal de arbitragem vai ser melhor no mercado, vai ter mais clientes, é o que tiver decisões mais justas. Então, enfim, mesma história sobre regulação de mercado, né? O próprio mercado ia fazer com que decisões mais justas fizessem com que o tribunal tivesse mais clientes, e aí, naturalmente, o mercado faria todas as decisões serem justas, porque todo mundo ia querer fazer as melhores decisões possíveis, que aí os seus clientes, que aí teria mais clientes, todo mundo ia querer ter suas disputas resolvidas por esse tribunal de arbitragem específico, que, enfim, é famoso e não que está ali na esquina e tem decisões complicadas. Enfim, não vamos entrar na discussão sobre isso, mas basicamente só uma continuação dessa parte. Deixa eu dar um exemplo só para ajudar, porque nem todo mundo está familiarizado com esse tipo de proposta, né? O pessoal da mineração, que mexe com muito dinheiro e está sempre falando de mais de um lugar, né? Porque você tem a China importando do Brasil,
o dinheiro que está investido numa determinada mineradora está na Bolsa do Canadá. Então, assim, você tem vários países e cada um puxa a sardinha para o seu lado. Então, se eu fosse adotar um tribunal, você corre o risco de estar sendo sacrificado, porque imagina uma causa relevante sendo julgada num tribunal brasileiro, tendo como parte o governo chinês, ou uma mineradora chinesa, ou um player chinês, pode se sentir vulnerável. Então, o que eles têm feito é, seguindo essa lógica do que o Nicolas está colocando, né, eles têm elegido as câmaras de arbitragem que têm as decisões mais justas e o melhor embasamento teórico no pressuposto de que eles vão decidir as questões de arbitragem, principalmente relacionadas a comércio internacional, descumprimento de contratos, da maneira mais justa, né? Então, aí o histórico da Câmara de Arbitragem e a experiência dela faz com que dois governos, como, por exemplo, duas empresas, uma chinesa e uma brasileira, aceitem ser reguladas, por exemplo, por uma Câmara Arbitral do Canadá. Só para dar um exemplo. Sim, essa aplicação mais famosa é até ok, né? Assim, não teria muito o que fazer. É uma utilidade bem plausível da instituição, né? Não é bem o exemplo que eu dei. O exemplo que eu dei era em relação aos indivíduos. Mas isso acontece, é até bem interessante. Mas não que não vá ter problemas de procedimento por conta disso, né? Enfim, divisão internacional de poder, por assim dizer, também altera. A ideia era mais para entender o instituto, né? Para vocês visualizarem, talvez um pouquinho fora da caixinha. Eu realmente não sei como aplicar no âmbito privado. Eu fico inseguro, né? Parece sempre que a gente vai ser enganado aí. A Ana até comentou que no âmbito doméstico tem empresas que preferem isso. Disputas em relação a via arbitrário. Também tem o fato de que a gente está num contexto institucional complicado, em que o judiciário ele tem sua legitimidade contestada. É verdade. Questionado. Mas é isso. Era mais para ajudar aí na visualização. Pode seguir, Nicolas. Ok, ainda nesse tópico, moral interpessoal e direito contratual de justiça, aí tem o outro argumento do Papaionis contra a via, né? Que o princípio da divisão... E esse foi o tópico... Eu reli, raramente eu releio um texto, esse eu reli. Os parágrafos desse texto, né? O princípio da divisão de responsabilidade não pode determinar a estrutura bilateral do direito privado, pois este é apenas uma maneira de cumprir o princípio, né? O que ele está dizendo aqui? Ou pelo menos o que eu entendi que ele está dizendo aqui, né? Primeiro que a responsabilidade interpessoal do direito contratual não é a única possível, né? Então, ele está dizendo que enquanto fundamento, por isso que aquela diferenciação lá em cima foi interessante, enquanto fundamento e não só um critério, para que a divisão de responsabilidade fosse o fundamento do direito contratual, das relações privadas, ela precisaria determinar as estruturas básicas dessa relação. Aí, as estruturas básicas dessa relação são bilateralidade, e ele também fala eu não vou falar porque foi a parte mais complicada, essa aí eu deixei para não explicar mesmo, porque eu não tenho certeza se eu entendi, que é a parte de coerção, né? De capacidade do Estado fazer essa coerção. Mas vamos ficar só na estrutura bilateral. Como esse princípio da divisão de responsabilidade não determina a estrutura bilateral, ou seja, é possível cumprir esse princípio sem contratos, não tem por que você considerar que isso é o fundamento da relação privada, pelo menos a relação privada contratual. Então, o segundo argumento que ele utiliza é um argumento um pouco mais complexo. Se vocês ficarem interessados nesse texto, sugiro que o releiam, porque não achei um texto simples, mas resumi aqui dessa forma no âmbito que eu acho que eu fiquei mais seguro de resumir. Então, esse é outro argumento que o Papaionis apresenta contra o Evia. Deixa eu acelerar, que eu falei que eu deixei o resumo curto, mas tá me alongando. Tá, insuficiência da justiça corretiva, tá continuando atacando, né? Tá, ele dá uma definição de direito contratual, né? O direito contratual é, em parte, uma distribuição de certos recursos e, em parte, um mecanismo de retificação de interações injustas. Então, ele tem um aspecto distributivo, tem um aspecto corretivo, que é a posição dele. Aí ele vai elencar, aliás, ele vai
dar argumentos contra quem é contrário a essa acepção que ele deu de direito contratual, né? Quando ele faz isso, ele começa falando sobre o argumento. O primeiro argumento dele é aquele argumento que ele usou, na verdade, que ele usou contra o Ireland, eu acho, que os direitos de relações contratuais são distribuídos previamente, o que descaracterizaria a justiça corretiva como única envolvida nos contratos. Então, há uma distribuição de direitos anterior às relações privadas, e essa distribuição de direitos anterior à relação privada faria com que exista uma justiça distributiva antes da justiça corretiva poder atuar. Lá no Ireland, lá no capítulo 3, isso foi um argumento meio jogado, sem bons elementos, enfim, que eu até falei que dava para o Ireland rebater, só dizendo que não precisa envolver justiça nessa distribuição. A justiça corretiva pode trabalhar com um dado, e esse dado pode não ser justo, essa distribuição pode não ser justa, mas aqui não, aqui ele elenca, nem usa os exemplos dele, porque dá para a gente usar nossos, dá para todo mundo aqui, Anê, João, Alfredo, as pessoas que estão aparecendo primeiro, pelo menos para mim aqui, falarem exemplos que mostram isso, porque o que ele está dizendo basicamente aqui é que as relações contratuais atuais, elas não são estabelecidas por duas vontades por completo. Existem uma gama de elementos, principalmente hoje em dia que a gente tem internet, tem contratos de adesão em massa, tem contratos de massa, em massa mesmo, coletivos, tem contratos de adesão para tudo, tem regras em vários âmbitos que definem cláusulas obrigatórias de contrato, e não são só aquelas cláusulas estruturais, básicas, como ter um foro elegido, como ter cláusula penal ou algo assim, mas são, em algumas matérias, são elementos obrigatórios do contrato que façam que o contrato seja, por exemplo, inválido, se não tiver. Então, ele vai dar vários exemplos ali em relação à jurisprudência argentina, para dizer que cada vez mais contratos, existem contratos que as cláusulas não são determinadas pela vontade equânime das partes. Aí, dá para usar, ele usou vários exemplos, dá para usar os exemplos básicos, né? Sei lá, pode usar do CDC, ele usou bastante consumidor argentino também, né? Você tem, por exemplo, uma cláusula que é estabelecida automaticamente, está implícita em todo contrato de compra e venda na internet, de que é que você pode, em até 7 dias, devolver o produto, não usar o serviço e ter seu dinheiro de volta, porque você fez aquela adesão contratual de forma remota. Acho que nem precisa ser pela internet, acho que por telefone também é possível. A questão é que se não foi presencial, o Código de Defesa do Consumidor te dá 7 dias para que você possa ser estornado, não estar vinculado àquele contrato. Se for um serviço, claro, o serviço não pode ter sido feito, mas geralmente quando você paga um serviço, você paga para você fazer o serviço, e o serviço não vai ser feito exatamente na hora, você vai estar vinculado ao pagamento e ao contrato, você não vai poder desistir, se for presencial, em tese. Claro, a empresa pode deixar, é até uma coisa interessante para você não perder clientes, mas enfim. Então, geralmente você está vinculado quando você adere a um contrato, quando você assina um contrato, por assim dizer, só que o CDC determina que você pode simplesmente extinguir ele porque você quis, simplesmente porque você fez de forma remota, fez de forma não presencial. Então, isso é uma cláusula que altera, e ela não é definida por nenhuma das partes, ela está lá, ela é um critério distributivo, por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, o direito do consumidor em si, entende que o consumidor é mais vulnerável, e existem várias outras cláusulas de direito do consumidor, não sou especialista, então, se quiserem exemplificar, o João deve ter também vários exemplos na cabeça, exemplificar coisas que alteram e obrigam certos elementos de um contrato que não são definidos pelas partes, nem quando elas são, assim, equinânimes em absoluto. Duas empresas de mesmo cacife, né? Tem toda a parte de que a gente pode trabalhar aqui sobre política, sobre como, enfim, não existe a igualdade contratual, mas isso é outra história, o papai não abordou isso, então vamos seguir. Aí, fim desse penúltimo tópico. Vai para o último tópico. Concessionismo forte kantiano e o nem tão estrito efeito relativo dos contratos, né? Aquele efeito que eu falei entre as duas partes.
Tá. Aí ele vai, primeiro argumento, também é um argumento muito igual àquele enfim, da promessa institucionalizada, isso é necessariamente público, né? O consenso entre as partes não é elemento suficiente para gerar um contrato e sua respectiva obrigação, pois existe a divisão entre contrato real e formal, e este último não se concretiza apenas com a expressão de consentimento. Então, só consentimento entre as partes não estrutura um contrato, não cria um contrato, não gera um contrato. O contrato tem critérios formais, e a gente está no direito. Contratos têm critérios formais e eles só são contratos, só se tornam contratos quando esses critérios formais são devidamente cumpridos. Senão eles vão ser nulos ou anuláveis. Enfim, depende de qual critério formal que foi enfim, utilizado. Então, esse consenso entre as partes não é tão essencial assim e não existiria, pelo menos na justiça corretiva e no consensualismo forte kantiano, como ele chamou, um elemento para essa formalidade é estruturante, tanto quanto o consenso entre as partes. Então, esse é o argumento, é o penúltimo que ele usa. Aí, por último, ele usa dois exemplos, eu também selecionei só um, da subrogação, que a subrogação, por exemplo, é um exemplo de instituto jurídico que quebra a lógica do efeito relativo dos contratos. O efeito relativo dos contratos é que é um consenso entre duas partes, pode ser mais partes, mas vamos usar duas que é mais fácil, um consenso entre duas partes, e esse consenso entre duas partes gera efeito para essas duas partes. Mas a subrogação, por exemplo, é um instituto em que há uma entrada forçada de um terceiro na relação jurídica. Existe uma relação jurídica entre A e B, uma relação jurídica entre B e C. É criada uma relação jurídica entre A, B e C, entre A e C, a partir da subrogação. Por exemplo, nem lembro o exemplo que ele deu. Mas, enfim. João Daniel me deve algo e não tem como pagar, mas a Ianê deve algo ao João Daniel e a Ianê tem como pagar o João Daniel. Então eu tenho como judicialmente tentar fazer com que a Ianê me pague para que eu seja assegurado, já que o João Daniel não vai pagar e eu não sei o que ele vai fazer com o dinheiro dela que ele receber. Então ele não tem nada, ele é esperto, ele botou nada no nome dele, não tem como caçar nada do João Daniel. Então ele não tem bem nenhum de gente. E aí eu tenho que dar meu jeito, e essa dívida, que é judicializada ou é formalizada, é uma possibilidade de eu resguardar meu direito. Mas eu não estava na relação entre João Daniel e Ianê, eu me meti nela, e o direito me deu a possibilidade de me meter nela. Eu nem sei se esse instituto funciona assim no Brasil, depois o João Daniel pode até me corrigir, mas é um exemplo, ele vai dar um outro também lá, de ação direta. Mas é só mais um argumento que ele utiliza para mostrar que, parecido com o que eu gostei mais, que é o lado das relações distributivas necessariamente, porque não tem mais o consenso pleno entre as partes, é o último contrato que ele usa, o último conceito que ele usa, o último argumento que ele usa, e depois ele faz só as considerações finais, que ele faz um resumão do que ele falou. É importante falar. Foi até legal que eu li, eu já tinha feito o resumo ali, e eu toquei nas coisas que ele achou que eram essenciais no capítulo, então nem mencionei aqui, porque é só realmente um fechamento. E é isso. 15 para 6. Não estamos. Deu para fazer as duas apresentações, não foi? Horrível. Não, legal, legal. A gente tem que ter cuidado com os exemplos, é verdade. Eu acho que a ideia. Por isso que é difícil, né? É difícil ler sobre filosofia, teoria do direito privado, comparando sistemas jurídicos diferentes, né? Mas os institutos são semelhantes. Então, se vocês forem para um livro de doutrina de direito civil, vocês vão encontrar exceção ao princípio da relatividade dos contratos, né? Do que eu lembro aqui de cabeça de coisa de aula, estipulação em favor de terceiros. Acho que... Deixa eu olhar aqui para ver se eu acho no Código Civil. Artigo 436. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir e o estipulante não inovar nos termos do artigo subsequente, né?
Aí tem uma série de diferenças aqui, porque a estipulação em favor de terceiro é diferente da promessa de fato de terceiro. Aí a gente vai voltar para aquelas regrinhas de contratos. Inclusive, é uma matéria que eu vou ministrar nesse semestre. Tenho que voltar a dar uma lida sobre isso aqui. Mas em termos de institutos, cumpre o que o Nicolas estava colocando. A ideia geral do texto do Papaioannis, a gente, para quem já estudou, né, para aluno de graduação deve ser bem difícil ler o texto, mas para quem já passou pela graduação e tem já tem uma leitura geral de direito civil, você consegue fazer aproximações, e aqui é que está a minha sugestão para vocês, inclusive, né, é a gente testar as hipóteses do Papaioannis olhando para o nosso ordenamento, né, tentando desenvolver raciocínios em cima disso. Eu queria ouvir vocês, vou deixar aqui a minha provocação. A minha visão, a minha impressão é de que um texto crítico desse, né, da natureza do texto do Papaioannis, serve para a gente refletir sobre os limites do direito privado, nesse sentido mesmo. Eu entendo que existe, né, na lógica do direito privado uma lógica diferente da lógica que é aplicável, por exemplo, ao direito constitucional ou ao direito administrativo, né? Então, me parece que eu ainda por ser talvez um rawlsiano, eu ainda estou naquela visão que o Rawls colocou, que o direito privado, dependendo de como você estabelece as suas regras, ele não seria inicialmente parte de uma concepção de justiça, então ele não estaria dentro da estrutura básica, ele vem como uma sequência, um outro nível de hierarquia em que você vai estipular as regras de direito privado, definindo, por exemplo, a gente tem dois sistemas jurídicos, a gente pode ver que tem sistemas jurídicos que não privilegiam a função social do contrato. Os americanos são muito diferentes em relação a isso do que nós, em termos de contrato, né? Lá, apesar de ser common law, lá aparentemente o direito privado tem muito mais força naquela coisa da vinculação da vontade. Ainda que a sua vontade seja, nos termos do que o Amartya Sen coloca, né, não seja uma vontade evidentemente livre, no sentido de que você não tem as escolhas livres porque você não tem capacidade, né, plena para escolher. Você tem uma vida limitada e até as suas preferências estão limitadas pelo contexto social no qual você se encontra. Então é como se eu estivesse dizendo para vocês que uma moça num sistema jurídico muçulmano não vai se enxergar em condições de escolher por uma determinada decisão, dentro da qual o sistema jurídico que ela se encontra não permite que ela escolha dessa forma. Então, a liberdade aí está condicionada pela própria condição dela, né, dentro da vida que ela vive, né, se ela está dentro de uma sociedade hierarquizada, em que tem diferente... Os indianos, por exemplo, que tem sistema de castas, né, você tem uma série a estrutura da própria sociedade faz com que a escolha não seja livre, porque ela está condicionada a determinadas questões. Então, não quero ser muito prolixo aqui, mas a minha visão em relação ao texto do Papaioannis, né, não sei se eu estou me sentindo conservador nesse sentido, né, é aquela lógica, estou sendo um pouco privatista nesse aspecto, né, é a lógica de que o direito privado, também não estou me vinculando ao Weinreib nesse aspecto, é a lógica de que o direito privado tem uma estrutura própria e ele quando criticado, tem que ser criticado pelas suas próprias inconsistências. Então, se eu fosse arriscar uma posição aqui, eu não seria nem um direito privado aos termos do Weinreib e nem um direito privado nos termos do Papaioannis. Eu ficaria num meio termo aqui, dizendo que a lógica do direito privado é a justiça corretiva e que existe, sim, espaço para a justiça distributiva em diversos aspectos. E aí eu citaria como um exemplo o direito do consumidor. Você consegue enxergar lógica de justiça distributiva dentro do direito do consumidor, quando você pensa em cláusulas abusivas, quando você pensa em contratos de adesão, né, seriam exceções. E aí, por isso, eu acho que o nosso sistema, fico feliz até de
Eu fico feliz no sentido de cidadão, né? De chegar à conclusão de que o nosso sistema jurídico ele não está tão mal assim, quando a gente pensa que a regra é a responsabilidade subjetiva e as exceções são responsabilidade objetiva, né? Ainda que a gente esteja numa crescente, né? Cada vez mais vivendo, como diz aí o nosso autor preferido dos ambientalistas, né? Numa sociedade de risco, né? A gente tem feito concessões, né, à responsabilidade objetiva, porque a gente não tem conseguido estabelecer aqui, dentro da responsabilidade subjetiva, parâmetros para a aferição dessa responsabilidade. Eu estou me sentindo um conservador aqui, nesse sentido, depois de ter lido o texto do Papayannis. Mas eu queria ouvir vocês. Aí depois eu falo do Teorema de Pareto e alguma coisa mais que passei batido aí nas provocações que o Nicolas e a Yanê foram fazendo e eu fui anotando aqui para depois voltar. Professor? Oi, Gabriel. Está me ouvindo? Sim, estou me ouvindo bem? Professor, na verdade, a exposição foi maravilhosa da Yanê e do Nicolas, parabéns. Falhou para mim uma parte da exposição do Nicolas, que eu queria justamente entender, que foi uma parte que me deixou meio confuso, que foi do ponto 4. Se ele pudesse me explicar de novo, é basicamente essa dúvida que eu tenho. O Papayannis, ele está fundamentando um dos argumentos dele para defender a questão pública em relação ao direito natural. É pura e simplesmente a coercibilidade, a jurisdição, teria só o fato de eu poder judicializar uma questão privada, aparentemente privada, eu teria uma questão imanentemente de direito público, por isso, é isso que ele quer dizer, e também dizer que eu achei bem parecido o desenvolvimento, poderia ser muito bem reputado esse texto com um texto que a gente viu lá atrás da professora Munhoz, Maria Paula Munhoz, em que ela cita o exemplo do fazendeiro que determinada empresa de petróleo acha uma quantidade, faz através das pesquisas e acha uma quantidade de petróleo lá no terreno do fazendeiro, e aí esse contrato ele é questionado depois, claro, fazendo a ressalva de que os minérios, etc., pertencem à União. Então, para mim, a professora Munhoz desenvolve um pouquinho em relação aos temas em que o Papayannis trata, e em alguns sentidos eu concordo e outros não. Então, eu acho que a lógica que ele imprime aos contratos, ela tem sim alguns fundamentos em relação ao que é aplicável para a gente, especialmente quando ele fala, eu acho que é muito pela pegada dos ordenamentos jurídicos que ele trabalha, né? Então ele trabalha mais ou menos com a realidade dele e com alguns exemplos da Colômbia, etc., em que pela realidade, pelo contexto latino-americano, vamos dizer assim, deve ser parecido o ordenamento jurídico, até porque são ordenamentos de civil law. Eu não sei se... Eu acho até que ele muda um pouco, ele inverte um pouco a lógica dos autores, porque ele trabalha fundamentalmente autores de common law, mas na exemplificação ele cita diversos institutos que são até parecidos com os nossos aqui, né? Temos os defeitos do negócio jurídico, especificamente, prisão, coação, etc. E então eu achei muito parecida a leitura e alguns trechos, especificamente do capítulo 5, eu não consegui entender também, porque eu achei muito confuso. E até falando dos institutos, posteriormente vou até perguntar para o professor João, como ele ministra a parte de contratos aí na UFPA, sobre uma recente inserção que teve no Código Civil, que foi o parágrafo único do 421. Se eu tiver com o código aberto, isso você pode ver. Ele fala da intervenção mínima. Então, é o único conceito que eu não consegui dar muita eu não consegui olhar ele no conjunto dos outros, dos próprios institutos de defeitos do negócio jurídico. Então, num posterior momento, ou então se eu achar cabível, professor, se eu puder me explicar um pouquinho dessa intervenção mínima nos contratos, eu gostaria de entender, até porque eu não encontrei muito na literatura
até porque é uma alteração nova. Mas aí, só voltando para o ponto 4 lá, para o Nicolas, para ver se ele me explica se é puramente, simplesmente, essa explicação que ele utiliza para argumentar os contratos sobre a questão pública. Quer começar, Nicolas? No meu caso, é uma delas, né? A primeira, meio intuitiva. Ele usou argumentos intuitivos antes, usou depois. Eu interpretei sendo assim. Não sei te dizer, até quase abri o texto aqui, mas eu não vou achar tão fácil uma frase que seja determinante dessa interpretação. Mas parece que é isso. Parece que ele está argumentando, basicamente, um dos argumentos que ele utiliza, é que, não sei se direito público, né? Eu não sei se ele usa, porque ele faz questão de não usar direito público. Talvez ele não use essa divisão e por isso fique mais fácil para ele usar esse argumento. Ele fala em ordenação, né? Em ordem, plano público e plano privado, quando ele vai diferenciar. E aí ele estabelece que para uma coisa ser uma relação puramente privada, de pura justiça corretiva, pelo menos, aparentemente, esse elemento deveria não existir. Vira sempre uma questão pública, já que o direito se interessa por ela. Aí você pode usar até outros argumentos, você utilizar que é necessário que as relações privadas tenham segurança, previsibilidade, que as relações privadas tenham, enfim, uniformidade, que questões sejam decididas da mesma forma, e aí isso torna qualquer relação privada pública também. Qualquer litígio privado se torna público também, porque é uma questão de justiça ter segurança jurídica, previsibilidade, uniformidade de decisões. E eu acho que é mais nesse sentido que ele utiliza. Mas é uma interpretação também. Eu estou para ler o ponto 4, porque são pontos que realmente... Nicolas, rapidinho, só em cima disso, então, a contrário senso, então, tudo seria direito público, então. Todo ordenamento jurídico, tudo que envolve. Não tem nada fora do direito que seja exclusivamente de direito privado. Mas eu acho que ele já não está usando mais a divisão de direito público e direito privado. Eu não lembro dele ter usado essa divisão. Esse é o ponto. Talvez o gato dele seja esse. Ele não usa o termo direito público e direito privado. Acho que poucas vezes ele usou o termo na divisão clássica lá, que aí você coloca num lado penal e constitucional, no outro lado civil, empresarial, etc. Os que ficam no meio. Eu acho que ele não utiliza porque ele não deve gostar. Não vi. Eu não lembro dele utilizando o termo assim de forma forte. Mas, enfim, é uma questão controversa, né? Existe um pretenso movimento de publicização, constitucionalização de direito privado. Na minha opinião, existe um movimento de privatização de direito público. Mas, enfim, isso é uma questão mais controversa que eu vejo no Brasil, mas eu não vejo tanto fora, não. Então, não sei se ele está usando, porque, enfim, a referência dele é outra. Eu acho que isso é importante, Nicolas, a observação, porque a gente, intuitivamente, pela nossa formação, a gente faz essa estratificação. Eu estou a todo tempo, né, até porque eu transito pelas duas áreas, né, eu estou a todo tempo olhando qual é a visão privatista, qual é a visão publicista. Né? Então, quando eu estou vendo direito administrativo, eu estou na visão publicista. Quando eu estou vendo direito civil, eu estou na visão privatista. Eu não consigo sair dessa caixinha. Talvez seja um processo de desconstrução, tentar ler o Papayani sem pensar nessa lógica que eu enxergo também, que o Gabriel acabou colocando aí, que tu observaste, que talvez não seja a lógica do Papayanis. Eu ia dar mais um exemplo aqui, que eu estou chamando de função pública / justiça distributiva. Então, quando a gente olha para as cláusulas abusivas nos contratos de adesão, a gente vê a possibilidade da intervenção, né, judicial no âmbito da esfera privada, que para mim são exemplos de justiça distributiva. E aí foi muito feliz a fala do Gabriel, porque chamou a atenção para exatamente o que está acontecendo agora. Vou até anotar isso, porque vai virar um artigo, Nicolas. Tu falaste da intervenção privada no direito público, ou da privatização do direito público, alguma coisa assim, né? Eu acho que é isso mesmo que está acontecendo. E aí, o que tá colocado aqui no Código Civil é uma reação a esse movimento de
constitucionalização, vou chamar assim, porque até o pessoal do direito privado não concorda, as correntes lá, o pessoal de São Paulo e do Rio ficam brigando por causa disso, nesse contexto aqui. Então, vamos tentar entender aqui o que está acontecendo. Código Civil de 16, tá, colocava a autonomia privada lá em cima. E a gente tem uma série de consequências negativas, porque, e aí eu vou recomendar para vocês a leitura do Amartya Sen, porque o Amartya Sen vai dizer que o sujeito, ainda que ele se ache livre, ele não é livre, quando ele não tem liberdade para escolher, porque ele está sendo limitado pelo próprio ambiente no qual ele vive. Então, você dizer que eu, que estou assinando um contrato com uma determinada operadora de telefonia, que só me dá aquelas opções dentro de um contrato de adesão, e eu preciso do serviço, e eu não tenho como mudar as cláusulas, eu não tenho como dizer que eu sou livre efetivamente, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor vem nesse contexto para dizer, olha, muitas das vezes as cláusulas são abusivas. Eu vou meter meu dedo aqui e eu vou regular essa suposta liberdade contratual, porque quando você olha também para o negócio, né, você vê também o seguinte, assim como eu não sou obrigado a contratar com você, você também não é obrigado a me vender o serviço. Você pode escolher que você não quer me vender o serviço, por uma série de fatores. E aí, inclusive, essa história do crédito, né, não aprovar o teu cartão de crédito é uma situação que a gente vê acontecer, porque o sujeito está lá inscrito no Serasa, e aí o banco, a financiadora, verifica, olha, aqui o risco de calote é muito grande. Então, ele não é obrigado a te dar o crédito, né? Está dentro da autonomia, da vontade, da liberdade contratual. Aí o Gabriel citou aqui o 421. Vamos ler o que diz o 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Então, aqui, para mim, é a publicização do direito privado. É toda essa carga teórica que vem do Gui, do Comte, do positivismo, do início do século passado, né, que naquele momento foi visto como algo super positivo, justamente para quebrar essa ordem do privado em que você está preso e você está sendo coagido a contratar um determinado tipo de serviço ou algo que você não tem realmente liberdade, para mostrar que, quando for abusivo, você tem como buscar aqui uma revisão, né? Tipo assim, eu assino e lá na frente eu questiono, né? E aí o contramovimento, para mim, vem com que exatamente o Gabriel colocou, tá? Que é o que o texto da Munhoz chama a atenção, né? Que a gente acabou perdendo um pouco a lógica do que é o direito privado e abriu muito espaço e hoje está vulnerável. E isso cria insegurança jurídica. E isso, eu não estou tentando dar uma visão, digamos assim, capitalista de mercado. Porque isso é positivo, né? Mas a contracorda que vem aqui, que o Gabriel destacou, está no parágrafo, quando diz assim, então, a liberdade contratual é regulada em função, né, nos limites da função social, mas vamos interpretar isso aqui. A gente vai dizer o seguinte, que nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Então, o princípio da intervenção mínima aqui é o quê? A intervenção mínima do judiciário naquilo que foi definido contratualmente. Então, o judiciário só vai entrar para definir aquilo que não está claro no contrato, que tem duas cláusulas. Uma diz uma coisa, a outra diz outra. Aí a gente vai ter que entrar para ver. E tem as regrinhas, o próprio direito civil traz as regrinhas, né? Em favor do contratante, em favor do contratado, em favor do devedor, em favor do credor, sempre que houver dubiedade no contrato, né? Então, o princípio, na verdade, é que é um só. A revisão de contrato, ela é uma ferramenta. Normalmente, eu tento ler o contrato como um todo, fazendo valer aquilo que as partes queriam originalmente, ou seja, qual é a função não função social, qual é a função do contrato? É uma locação? É para fins residenciais? Então vamos ler o contrato tendo em mente que o que está negociando aqui é um contrato de locação para fins residenciais. Então, revisar o contrato é excepcional. E eu só vou fazer isso mexendo minimamente naquilo que tiver que ser mexido. Eu não posso ler o contrato que foi definido entre as partes dizendo uma coisa e dizer, não, mas aqui a função social pede que eu diga outra coisa, eu vou e rasgo o contrato e vou dizer outra coisa, entendeu? É um pouco nesse sentido. É lógico que tem, eu vou dar um exemplo aqui, que por isso que eu fui para a linha da locação, tem um exemplo aqui que traz a função social do contrato de locação residencial, a questão da moradia,
né? Então, a própria lei diz, olha, vou estabelecer prazo máximo e prazo mínimo aqui. Os contratos agrários trazem prazo mínimo também, né? Para garantir o quê? A colheita, o tempo de cultivo, aqui também o prazo mínimo para locação, para garantir que o cara não vai ser despejado com 1 ano, porque valorizou o mercado, construíram um shopping do lado da casa, da casa que ele... E aí, porque seria o aluguel. Aí o que a lei vem? A lei vem e regula, dizendo, olha, tem que ter prazo mínimo aqui. Então, vamos colocar aqui residencial, tem que ter, acho que são 30 ou 36 meses, né? 3 anos, chutando aí por alto. Então, eu leio aqui a intervenção mínima nesse sentido, Gabriel. Intervenção mínima é o judiciário vai meter o dedo só naquilo que for controvertido e pontual, né? Porque a ideia é que revisar contrato, relendo cláusulas, é excepcionalidade. Normalmente vale o que está escrito na sua coerência como um todo. Me empolguei, me alonguei aqui nessa primeira parte. Eu queria falar um pouco sobre a minha percepção. Quando o Nicolas falou sobre o tópico da insuficiência da justiça corretiva, me remeteu muito à argumentação que ele utilizou no capítulo anterior para falar sobre a responsabilidade civil e para fazer a defesa dele da justiça distributiva, né, nas regras de responsabilidade civil. E eu acho que ele tem um pouco mais de sucesso na argumentação em relação à responsabilidade civil do que na questão dos contratos, que realmente na questão dos contratos, até eu lendo, eu fiquei assim, gente, eu tô mais perdida do que quando tava lendo a responsabilidade civil, talvez porque eu também não seja a minha área contratos. Mas ele usa uma argumentação parecida, porque a defesa dele, da justiça distributiva, na responsabilidade civil, é justamente nas regras de responsabilidade civil, são as regras prévias na distribuição de direitos e deveres de indenização. Então, antes da justiça corretiva agir, a justiça distributiva para definir quais são as regras de responsabilidade civil. Eu entendi mais ou menos assim também como ele entende a justiça corretiva, né? De se utilizar previamente a correção, as regras de justiça distributiva na definição dos direitos e obrigações contratuais, e depois, na celebração, você teria as regras de justiça corretiva. Aí tem esse problema que vocês estavam conversando sobre o que seria o direito público, o que seria o direito privado, porque ele realmente não faz a distinção. Pelo menos na parte de responsabilidade civil, ele não fala disso. Ele só tem um esforço argumentativo para dizer que tanto a justiça distributiva é importante, mas não só ela, apesar de que você poderia ter um sistema só de fundos e de seguros, que o Estado seria o garantidor de tudo, mas que não seria o adequado, não seria o mais justo, porque você não iria responsabilizar o causador do dano. E aí ele faz a defesa da justiça corretiva também nesse cenário de responsabilidade civil. Que eu tô um pouco que nem o senhor, professor, assim, eu não tô tão conservadora, pelo menos na parte da defesa dele de responsabilidade civil, porque eu acho que ele traz pontos muito importantes para a gente finalmente conseguir agir com a lei, sabe? Mover o sistema de responsabilidade civil. E ele trata muito das questões sensíveis da sociedade, as questões latentes de desigualdade. E quando o senhor fez a pergunta lá atrás, por que ele escolheu esses exemplos de desigualdade de gênero e econômica? Eu acho que é justamente, primeiro, para facilitar a argumentação e porque são questões latentes na sociedade atual, que ele quer se utilizar de regras, segundo ele, seriam as regras distributivas da responsabilidade civil, né? Você vai distribuir essas regras e etc. E ele diz que também é presente no julgamento, os juízes, eles, às vezes, não sempre, mas às vezes eles trabalham com a distribuição nos julgamentos para diminuir essa desigualdade. Então, uma das coisas mais latentes na sociedade é a questão de gênero, a questão econômica, em todo âmbito, até a questão contratual, a questão do consumidor.
que a gente vê um desnível muito grande em relação ao contratante e contratado. Então, ele tem esse problema, às vezes, de ter uma argumentação muito intuitiva, que eu acho que fica ainda mais exacerbada nessa questão contratual do último capítulo que o Nicolas apresentou, mas eu acho interessante que ele apresenta esses questionamentos sensíveis que o Byron, assim, ele reconhece que existem, mas não é coisa de responsabilidade civil, só que, assim, se precisa resolver de alguma forma, né, a gente tem que, pelo menos, eu acho que não dá para ser tão conservador quanto o Ryan, assim, senão muita coisa fica sem solução, fica vagando por aí, e aí. Olha, eu tenho uma hipótese aqui eu quero estimular vocês a pensarem e depois escreverem sobre o assunto. A minha hipótese é a seguinte: se a gente for pelo caminho do coletivismo, do funcionalismo jurídico enquanto correntes, a gente cai na discussão de que a decisão, quando leva em consideração a vontade da maioria, ela corre o risco de sacrificar uma minoria, por isso ela se torna uma decisão injusta. Então, quando eu olho para a iniciativa privada e a gente vê o esforço do privado, né, no desenvolvimento da sua atividade, que visa lucro, e ele sendo constantemente sacrificado pelo Estado na regulação publicista, aí eu vou fazer a dicotomia que a gente está usando aqui, né, isso cria a sensação que a gente está vendo hoje de uma reação que eu vou chamar de conservadora, né, no sentido de deixar claro que o poder judiciário não pode intervir em determinadas questões, que tem que prevalecer a vontade das partes, tem que prevalecer o que está no contrato, porque as partes contratam se quiserem, entendeu? Então, é como se fosse... eu estou na linha daquela argumentação que eu desenvolvi inicialmente, a contracorda, né? Então, eu acho que um caminho mais proveitoso para a gente, e aí eu tô colocando a minha hipótese, né? É enxergar que nós estamos tratando do direito privado, que tem regras próprias e por isso mesmo tem seus princípios. Então a gente começaria, em qualquer artigo científico, qualquer proposta teórica, a gente começaria agradando inicialmente aos conservadores, dizendo, olha, o direito privado ele é uma regra própria aqui que se aplica de um jeito específico, mas chamando a atenção para que, em determinados casos, a aplicação do direito privado como direito privado única e exclusivamente, ou seja, justiça corretiva, é injusto. E aí a gente coloca as excepcionalidades para dizer que nesses casos, e aí em vez de eu usar o termo coletivismo, função social, eu vou falar de justiça distributiva. Para dizer, por exemplo, que cláusula abusiva não pode ser mantida em contratos privados, porque ela viola uma regra de justiça distributiva, e que, por isso, é necessária a intervenção do Estado, que é uma intervenção mínima, para reequilibrar a relação contratual. Então, é nessa perspectiva que eu vejo, que me agrada muito ler o texto dele, porque como ele traz muito exemplo e raciocínio, eu consigo trazer para um caso específico meu, para construir um raciocínio dogmático, teórico, mas fugir da crítica que eu vou sofrer de que eu estou sendo um utilitarista, de que eu estou olhando para a vontade maior, para a maioria, e eu vou empurrar a goela abaixo do sujeito lá da iniciativa privada, que ele quer ganhar dinheiro e que ele escolhe a cláusula que ele quiser e que ela não é abusiva, que o Estado não pode interferir, entendeu? Então eu vou dizer, olha, peraí, não é bem assim, a gente tem que encontrar um meio termo aqui, e a função do Estado é, sim, regular as atividades para garantir que exista equanimidade aí, né? É um pouco nessa linha que eu queria propor para vocês que a gente, aqueles que quiserem avançar nessa área do direito privado, que vocês tentem bolar estudo de caso nesse sentido, entendeu? Eu acho que o nosso sucesso em termos de empreitada acadêmica, ele vai ser produtivo se a gente começar com a dogmática e trouxer a filosofia como argumentativo. Aí vai bater cabeça, vai ter que quebrar a cabeça aqui para chegar no raciocínio, mas é assim que a gente evolui. Professor, só um comentário. Eu acho que faltou para o Papai Enes um capítulo para falar sobre direito de propriedade.
Aí a gente ia ter a noção, aí a gente ia ter uma noção perfeita. Inclusive, professor, o senhor pode mandar um e-mail para ele e falar para ele, vamos fazer o sétimo capítulo do livro aí. Aí seria só um comentário cômico aí, professor. Eu topo, é uma boa mesmo. Não sei se o João Vitor conhece ele, tem o contato, né? Esses caras são muito acessíveis, essa que é a grande verdade. O problema é a gente, né, levantar a bola e depois não segurar o rojão. Então a gente tem que se preparar. Se vocês quiserem, eu topo avançar. Te mando um e-mail provocativo, se ele gostar e responder, de repente a gente já escreve alguma coisa para ele, aí ele incorpora uma análise. Pode não sair um livro, um complemento aí, mas de repente sai um artigo em conjunto. De repente a gente manda um orientando para lá. Eu achei muito boa a tua ideia. Eu acho que ele ia ter menos malabarismo para explicar a questão pública, como ele coloca, com direito de propriedade, do que fazendo esses malabarismos argumentativos aí, em direito contratual, às vezes até responsabilidade civil. Vai ser uma boa mesmo. Falar com o João. Vamos avançar nessa linha, acho uma boa. Acho uma boa também. Direito de família também, eu acho que tem muita coisa que dá para colocar. No direito de família, eu sou tendencioso a pensar na história da constitucionalização, né? De todos, é o que mais sofre, digamos assim, dessa influência, né? O argumento todo que é construído em cima de decisões que fogem um pouquinho da lógica do código, que nesse ponto é bem patriarcal, bem machista mesmo, né? Ultrapassar alguns termos, digamos assim, é como a gente consegue, né, garantir aí as teses vencedoras, puxando para o lado da constitucionalização. O que mais? Vocês estão me ouvindo ainda? Tá, porque tá todo mundo com o áudio desligado. Gente, são 6h20, 6h18 aqui. Eu queria propor para vocês o seguinte: se vocês tiverem ainda perguntas, continuamos aqui na discussão. Se vocês não tiverem, aí a gente passa para conversar sobre a segunda parte aqui, que eu iniciei, mas não avancei. Só deixando aqui a título de exemplo também para o Gabriel, eu botei aqui, Gabriel, o artigo 2º, que fala dos princípios da lei de 2019, e tem um inciso aqui que fala sobre a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício das atividades. Então, as duas vezes que o termo intervenção aparece é naquele parágrafo que está sendo alterado por essa lei e nesse inciso que fala dos princípios. Então, eu leio intervenção aqui como intervenção do Estado / judiciário, né? Era só para reforçar, quando tu fizeste a pergunta, como eu entendia, né? Então, para mim, é isso aqui. Vamos lá. Gente, então a gente está encerrando a leitura do Papaionis, né? Eu ainda vou voltar no Papaionis algumas vezes, porque eu acabei não rascunhando o esboço do artigo que eu quero escrever, e eu queria pedir para vocês o mesmo esforço, né? Para aqueles que quiserem. Eu queria que vocês tentassem rascunhar uma proposta de artigo, pode ser resumo expandido, né? Para a gente mandar para o Comped. Acho que inicialmente minha proposta é Comped. O problema do Comped é que ele tem uma limitação lá que eu não sei se é para pós-graduando, né? Aí eu preciso que vocês olhem depois o edital. Por que eu falo do Comped sempre? Porque o Comped é a porta de entrada para artigo acadêmico. Os bons artigos acadêmicos não vão para o Comped, né? Mas quando a gente tem um primeiro ensaio, que a gente está começando, não tem tanto rigor, não fez com muitos livros de referência, né, a gente normalmente começa com um resumo expandido, aí manda para o evento, é um evento nacional, já ganha lá uns pontinhos, aí transforma depois ele num artigo um pouco melhor, pode mandar para um segundo evento do Comped, né? Se o artigo for bom, vai ser publicado na revista deles, e aí o critério de ser bom ou não depende muito de quem está analisando. E quando o negócio ganha corpo, né, que normalmente a gente consegue desenvolver a partir das disciplinas, né, quem está no mestrado é que sofre muito, né, o pessoal tira o couro mesmo, aí o nível de exigência é bem maior, você está cursando uma disciplina, você vai ser inundado de leitura, você acaba ganhando aí referencial teórico, e aí você consegue desenvolver um bom artigo, né? Um bom artigo normalmente tem várias citações,
vários autores aí como referencial teórico. Então, eu estou sendo bem humilde aqui, estou propondo para vocês que a gente comece tentando escrever um resumo expandido, 5 páginas, colocando metodologicamente o nosso problema, os objetivos e uma justificativa, pegando casos de direito civil, do aspecto do direito civil brasileiro, tentando pensar aí nessa lógica justiça corretiva, justiça distributiva, tendo o Papaiantes como pano de fundo, né? Essa é a minha proposta, queria ouvir vocês quanto à execuibilidade disso, e aí na sequência a gente passa para os passos seguintes. Quem topa? Essa é uma pergunta importante. Dos 14 ou 13 que ainda estão aqui me ouvindo, quem tem topo, professor. Pensar? Olha, o Ulisses, então, já colocou aqui que toparia, né? Não é fácil, a gente vai precisar se dedicar um pouquinho aí. Estou vendo aqui que a Vitória também escreveu no grupo. O Gabriel falou que já até mandaram o edital do Comped. Gabriel também topa. O desafio é esse, gente, é vocês pensarem em exemplos que possam ser desenvolvidos. Aí eu dou uma dica para vocês. Tem 2 autoras brasileiras que são leitoras assíduas de autores que escrevem sobre justiça distributiva e justiça corretiva. Eu colocaria 3 autores, na verdade, né? Tem a menina que acabou de ser citada, que escreve sobre direito contratual, a Munhoz. Tem a Catarina Barbieri, e tem aquele professor do Rio Grande do Sul, que o Nicolas vai me lembrar quem é, que é o Rafael Dresch. Todos 3 escrevem sobre direito privado e essa lógica de justiça distributiva e justiça corretiva. E todos eles têm exemplos. Tá? Então, vocês poderiam tentar... A gente, né, no direito, nada se cria, tudo se copia. Eu gosto de usar essa lógica. A gente vai olhar para a estrutura de argumentação desses caras, a gente vai ver o exemplo que eles estão usando, a gente vai escolher um exemplo diferente e a gente vai seguir a mesma linha inicialmente. No meio do caminho, a gente vai ver, provavelmente, que ela não se sustenta e a gente vai construir a nossa argumentação. Essa é a ideia. Fica como dica aí para vocês. O Alfredo aqui já antecipou que, para quem é da graduação, é apenas pôster. Pois é, Alfredo. Então, a gente ainda estaria dentro do Comped, todos nós, né? A minha segunda dúvida nem é essa eu já sabia, Alfredo. A minha dúvida é a seguinte: porque a gente tem muitos alunos que são... alunos não, né? A gente tem muitos voluntários aqui que são graduados, mas não são mestrandos ainda. Então, para esses, eu não sei se já cabe artigo científico, né? Talvez eles tenham que ficar ainda no pôster. Então, a gente está começando do jeito certo. Então, todo mundo está dentro do pôster. E aí, a partir do momento em que vocês conseguirem avançar, a gente já não iria para o Comped, a gente já iria para uma revista acadêmica. Eu sugeriria uma B, inicialmente, né? Se o negócio ganhar corpo, tomar forma e ficar top, aí a gente vai para uma revista A. Tudo bem? Então fica como dever de casa. Eu vou jogar depois lá no grupo as regrinhas do Comped para vocês terem uma ideia geral. Vou jogar alguma coisa de metodologia. O nosso prazo ele tem que ser o prazo do Comped. Eu não sei qual é o prazo do Comped. Já olhem aí para ver o que vai acontecer. Né? Vou ser bem ambicioso. Submissão até o edital do Comped que está valendo. Espero que não seja 10 dias. Então vai ficar impossível, praticamente. Dê uma checada aí enquanto eu falo. 5 de abril. 5 de abril. A gente está em fevereiro, a gente tem março todinho. 5 páginas é perfeitamente possível se escrever em 30 dias. 5 páginas bem feitas, né, com conteúdo. Isso para quem quiser ir para o Comped, quem quiser, nem ir para o Comped, né, para quem quiser mandar para o Comped. E aí, se o negócio tomar corpo, vocês já fogem do Comped no sentido de resumo expandido e vão para o artigo. Para aqueles que são mestrandos, artigo. Para aqueles que não são mestrandos, a gente vai para a revista acadêmica. Entendeu? Aí não precisa fugir do Comped. Mandaria para o Comped o resumo expandido e já continua escrevendo para
transformar o resumo expandido num artigo. Vocês vão submeter no Comped, vão receber várias críticas, várias análises positivas, e aí isso vocês já incorporam no artigo, e aí até junho a gente consegue mandar para uma revista. Sendo bem ambicioso aqui. Posso? É o Rafael Dresch, vou até escrever aqui, Rafael Dresch. A Catarina Munhoz Ianê e Gabriel. Maria Paula. Maria Paula, a Catarina é a Barbieri, né? Catarina Isso. Barbieri. Eu não sei se uma outra função do grupo é essa, né? A gente também não tem condições de comprar todas as obras, e algumas estão até esgotadas. Maria Paula Munhoz, né? Essas obras estão no Dropbox. Exatamente. Se não me engano, estão todas lá. Acho que a Maria Paula Munhoz, a gente não tem toda a obra. A gente tem só o capítulo que o Daniel expôs, eu acho. Não tenho certeza. Seria Só bom tem um capítulo. É. Eu acho que só tem um capítulo. A obra da Munhoz, ela estava esgotada, e a única pessoa que eu conheço que tem essa obra é o João Vitor. Então, se vocês quiserem, a gente pode pedir para ele gentilmente emprestar para a gente fazer uma digitalização. Eu pago a digitalização, e aí depois, só preciso que alguém me ajude aí a conseguir o material e digitalizar. Eu pago a digitalização com o maior prazer. Depois vocês verificam aí quem tem condições de ajudar nessa parte aí. Vamos passar para a segunda parte, para a gente também não demorar. Eu queria ir até 6h30, faltam 2 minutos. Gente, a disciplina que eu vou ministrar, está até aberto aqui. Deixa eu ver onde foi que eu me coloquei. A disciplina que eu vou ministrar em Direito Privado, né, tem 2 esse semestre. Uma é Teoria dos Contratos, disciplina padrão, dogmática, bem cara crachá. Não tenho ainda material para dar uma disciplina show. Normalmente eu sigo o roteiro dos livros, dos manuais. Então essa não vou nem propor que vocês assistam, a não ser os que são obrigados, né? Os alunos, os bolsistas e os voluntários que estão fazendo monitoria, que acho que nem estão no grupo ainda. E a outra disciplina é a de Teoria de Direito dos Danos. Uma disciplina que foi construída pela professora Pastora, ficou top a disciplina. Ela estava sendo, né, influenciada, na época que ela escreveu a disciplina, por 3 alunos, João Vitor, Daniel Fampa e quem era o outro? O Bona. Estava sendo influenciada por eles, e aí vocês vão ver que a ementa da disciplina, ela pega toda essa discussão de justiça distributiva, punitive damages e função do direito privado, funções do direito privado. Então, eu estou propondo para a gente uma mudança aqui, tá? Acho que vai ser ruim para alguns, talvez seja boa para outros, porque a disciplina ela já estava alocada na carga horária lá de um outro colega, e só que não era um colega de direito civil, e aí a gente achou por bem ajustar, e aí eu pedi para assumir a disciplina. Então, a disciplina vai ser ministrada nas quintas-feiras, começando semana que vem já, inclusive, de 6h30 às 9h, tá? É uma disciplina de graduação, tem vários textos em português, na sua grande maioria, e eu vou tentar seguir um roteiro meio parecido com o do grupo de estudos, entendeu? É lógico que eu, como professor de graduação, tenho a função de apresentar praticamente todos os textos, né? Vou dar aula naquela visão bem dogmática, e aí, se vocês toparem e se animarem para entrar, aí o que eu vou fazer do meio do curso para frente é dividir alguns tópicos para que vocês apresentem e a gente faça uma discussão legal lá para os alunos de graduação. Seria uma disciplina de graduação, naipe pós-graduação. Tá bom? Essa é a segunda proposição. E aí, para fechar a reunião de hoje, a terceira proposição é a subdivisão do grupo de estudos, subdivisão que não precisa ser
tipo, se eu escolhi um lado, eu não posso ir para o outro, mas eu sei que muitos de vocês estão no grupo motivados pelo direito ambiental, então a minha proposta é que a gente abra uma frente de estudos, que seria na terça-feira à noite, porque terça-feira eu estou alocando 3 dias para aula, né, esse semestre. A sexta-feira tem sido ruim para mim, porque normalmente sexta-feira eu sempre estou enrolado já com o fim de semana, ou viagem, ou eventos, tem uma série de dificuldades. Então, apesar de eu não dar aula na sexta, a experiência desse semestre mostrou que a gente teve várias remarcações de encontros. Então, a minha proposta é que a gente inaugure uma nova frente para o grupo de estudos, que é voluntária, e seria na terça-feira à noite. Então, a minha sugestão é que a gente fique de 6 às 8, né? Eu tenho interesse em convidar outros colegas para participarem, colegas professores, né? Além do Daniel Fampa e do João Vitor, tem o professor Jorge Alex Atias, que está na linha de frente aí do direito ambiental. Tem os nossos colegas lá da UFPA, na pós-graduação, professora Luciana Fonseca e outros colegas que tem o Luiz, que é do CESUPA, são professores que na pegada dogmática, manjam muito e vão poder contribuir na discussão que a gente vai propor, tá? Qual é a minha ideia para começar a disciplina? Porque isso vai virar uma disciplina, né? O grupo de estudos, então, seria a gente olhar para as 6 súmulas que tem do STJ que discutem direito ambiental, tá? Tem 6 súmulas que estão, digamos assim, resumidas num livro, que é um livro da professora Cristiane Jacu, que é uma professora do Rio de Janeiro. A gente não precisa seguir o roteiro do livro, a gente não precisa seguir os textos base do livro, a gente, na verdade, está seguindo os temas propostos pelo livro. Então, a minha sugestão é que eu apresente já na semana que vem para vocês essa sistematização, colocando como se dariam as reuniões, se não for semana que vem é na outra, porque eu acho que é dia 9 que começa, então nem é semana que vem. Eu colocaria quais são as datas dos encontros, colocaria quais são as súmulas que vão ser estudadas, a gente faria uma divisão de quem vai ficar responsável pelo quê, pode ter até mais de um aluno, sendo um debatedor e um revisor. E aí, o principal desafio daquele que ficar responsável é buscar mais material, entendeu? E aí eu posso dar um exemplo, porque eu escrevi um artigo agora, acabei de mandar para a revista, sobre uma das súmulas, e aí eu mostraria como é que você faz a pesquisa para encontrar, dentro de um tópico de um artigo, outros materiais que possam ser complementados. E aí a proposta aqui é que, pelo menos é a minha ambição, é que para cada súmula dessa saia pelo menos um artigo científico. Aí nisso eu tenho mais habilidade, porque como não é tão teórico, é mais dogmático, é rápido que eu consigo desenvolver. Eu só preciso realmente do material de referência, né? Não dá para fazer a pesquisa para coletar todos os materiais, apesar de eu já ter feito isso para uma das súmulas, né? Essa é a proposta 1. A proposta 2 é a gente ler sobre um autor que escreve na linha de filosofia do direito, né? E aí, como eu ainda não encontrei este autor, eu fui buscar esse livro, que foi uma indicação que eu até tive de um outro colega, sobre temas mais gerais, né? O livro, ele é de 2004, isso me desanimou um pouquinho, porque eu queria um livro mais atual, né? Porque a gente teve muita coisa sendo discutida aí nesses últimos anos, principalmente em termos de mudança climática, né? O livro, traduzindo para o português, ele chama Fundamentos Filosóficos do Direito Ambiental. Então, esse já é até o nome da disciplina que eu quero lançar no segundo semestre para pós-graduação. Então, esse livro especificamente, qual é a tese central dele? O livro, ele defende que o direito ambiental ele está regulado por uma série de princípios que regulam, digamos assim, a relação entre o meio ambiente e o homem, né? Direitos humanos, resumindo, né? Toda a pegada do livro é para mostrar que existem diversos princípios que sustentam o direito ambiental. E esses princípios eles se materializam a partir da aquisição e uso dos recursos. E aí tem uma pegada que me interessa muito, que é direito de propriedade, né? Então, aí por isso que eu falei para vocês lá no início que eu estou casando tudo quanto é disciplina aqui.
E aí, quando ele fala de direito de propriedade, ele também fala de direito privado. Então, ele vai dizer o quê? Que o direito ambiental está sendo influenciado pelas normas de direito privado e de aquisição da propriedade, e que esses princípios que regulam isso, eles sustentam aquilo que seria a ética e a moralidade do direito ambiental. E aí, qual é a hipótese que o livro defende? Né? Ele defende que, historicamente, desde os, sei lá, o recorte é mais de século XVIII para cá, mas ele vai falar desde os gregos, como tese, digamos assim, de que o direito ambiental ele pode ser entendido como um produto de reflexão de questões morais que são relativas a direito de propriedade e meio ambiente. Então, está dentro da minha praia. Por isso que eu estou interessado no livro. A parte negativa é que o livro é de 2004, então eu vou ter que ler ele ainda todo para chegar a uma conclusão se dá para usar ele como um texto de referência para uma disciplina do segundo semestre. Então, como não deu ainda para a gente começar com... Se eu tivesse já estruturado, a nossa primeira leitura já seria filosófica. Então, como não ficou estruturado, eu preferi ir para o dogmático por enquanto, então recuei um passo, vamos estudar as 6 súmulas, buscando bastante material, deixar o pessoal afiado na parte dogmática, e aí se a gente conseguir evoluir na filosofia, a gente puxa. O Nicolas tinha dado até uma proposta intuitivamente aí no grupo, na secretaria, que era falar sobre teoria da decisão judicial. Aí depois eu vou sentar com o Nicolas para ver qual seria essa linha de abordagem, porque aí a gente pode somar, entendeu? Analisar as súmulas, tendo como pano de fundo teoria da decisão judicial, e aí, para quem quiser a pegada mais filosófica, a gente vai fazer a crítica das súmulas, tanto para confirmar as teses, quanto para refutar. Aí não tem jeito, vai ter que chamar o André Coelho mesmo para debater com a gente. Seria sensacional, né? Eu não sei se essa linha é de interesse do André, né? Porque é do ambiental. Eu acho que sim, talvez. A gente pode pedir aí para ele dar uma ajuda para a gente, né? Uma sugestão de como a gente pode construir aí as hipóteses para os nossos textos. Porque as súmulas, elas sofrem do mesmo problema. O STJ, ele tem um ativismo judicial muito forte, o que é excelente para o direito ambiental. Só que ele, muitas das vezes, ele contraria toda a dogmática. Então, por exemplo, eu tenho 2 críticas aqui. Obrigações próprio terreno, ele desvirtuou todo o Instituto, quando ele fala sobre obrigações próprio terreno. Eu enxergo a responsabilidade do proprietário que desmata e do proprietário que adquire, sendo a natureza jurídica delas diferente. Eu consigo responsabilizar os dois. O que eu estou defendendo aqui na construção teórica é o quê? Que o argumento do STJ está errado. E não podia ter simulado que a obrigação é próprio terreno e por ser próprio terreno eu posso cobrar do proprietário anterior. Na verdade, está errado. Está extremamente errado. Muito errado. E eu falo isso sem problema nenhum. Isso está errado por quê? Porque a lógica da obrigação próprio terreno é justamente que, como a obrigação ela vincula a coisa, para você se desvincular da obrigação, basta você abandonar a coisa. Então, como é que eu vou cobrar do proprietário anterior? Não é por obrigação próprio terreno, é por responsabilidade. Responsabilidade mesmo, porque foi ele o causador do dano. Foi ele que desmatou. Entendeu? Então, assim, é uma coisa simples. Institutos do Direito Civil, dá para construir uma argumentação teórica para refutar uma súmula. Então, é isso que eu quero mostrar com os exemplos, entendeu? O outro exemplo, tentando me lembrar aqui, eu falei de 2, não foi? Era obrigações próprio terreno, prescrição. O outro é da prescrição. O STJ sumulou que é imprescritível, sendo que no mundo jurídico tudo prescreve. E aí, pela lógica do sistema, você dizer que algo é imprescritível tem que estar expressamente previsto na lei. Não posso, do ponto de vista da jurisprudência, construir essa tese, entendeu? Não faz sentido nenhum. Então, isso, dentro da teoria do direito, né, me parece que é incoerente. Então, assim, estou dando 2 argumentos dogmáticos que podem sofrer outros acréscimos aqui, né? Então, assim, é um tema que me empolga muito, porque eu sou advogado, atuo nessa parte. Eu acho que, para os alunos que estão interessados em direito ambiental, a gente começar com dogmática vai ser produtivo.
E a gente não precisa só criticar, tá? A gente pode buscar argumentos para sustentar as súmulas. Também é muito louvável. Tudo João, bem, gente? quando eu falei sobre a teoria da argumentação, não é exatamente montar uma abordagem. É só, tipo, eu ajudar mesmo, porque, enfim, o Gabriel citou o André, porque o tema que eu e o André comungamos de interesse é exatamente esse, né? Argumentação jurídica e teoria da decisão. E vai ser o tema da minha dissertação, pelo menos é o tema do projeto que eu passei na UFRJ. Então, saber como é que, por exemplo, qual é o tipo de argumentação e a qualidade até dela que os ministros do STJ utilizaram para ir em contradogmática e fazer com que uma obrigação próprio terreno vire responsabilidade, assim, é ver mesmo qualidade de argumentação, uma coisa que, por exemplo, o Breno Bahia faz muito com o STF. O STF tem uma qualidade baixa de argumentação. Geralmente os ministros, enfim, eles têm só o poder mesmo para fazer aquilo, porque do ponto de vista argumentativo é um negócio muitas vezes tosco. Bem o realismo jurídico aí, né? Eu tomo o direito. Então, nesse sentido, entendeu? Também uma linha de abordagem, assim como tem gente de ambiental. Eu também posso ajudar, sei lá, com críticas ecossocialistas, que é uma coisa que eu leio bastante, é uma abordagem que eu me aproximo politicamente, mas, enfim, tem gente aqui que é de ambiental, gente que é de direito privado, que tem como jogar uma luz em outros elementos que eu não vou nem prestar atenção quando eu ler uma súmula e a explicação da súmula, principalmente. Foi isso que eu sugeri, não é bem montar uma coisa, porque aí teria que ter certeza que isso seria central. Montar à toa e depois ver que no fim das contas não era interessante, já pode não ser bom. Entendi. Ó, para vocês entenderem qual é a lógica do que está acontecendo aqui, eu estou partindo da seguinte premissa. Pessoal do direito ambiental gosta de teoria, mas é naquela teoria mais da linha da dogmática, entendeu? Vai pelos princípios, uma construção argumentativa, que eu acho que casa muito com o que o Nicolas está propondo aqui. Né? Eu acho que a gente analisar os argumentos, né, do ponto de vista filosófico, construindo e desconstruindo, eu acho que isso é essencial, principalmente para quem faz dogmática. Né? Agora, o que eu estou buscando, além disso, é um negócio que seja maior, ou seja, é como se fosse o holofote que vai iluminar toda uma corrente que a gente pode começar a trabalhar, porque eu não enxergo isso no direito ambiental. Não enxergo. Então, eu estou chamando isso de quê? Por isso que o livro caiu como uma luva. O livro, eu posso discordar completamente do livro, da tese que eu acabei de ler para vocês. Mas o nome do que eu estou chamando aqui é Fundamentos Filosóficos do Direito Ambiental. Entendeu? Então, se vocês tiverem interesse, quiserem pesquisar em outras línguas e começar a coletar material, isso vai ser mandatório para os meus alunos de mestrado, né? Eu estou atrás disso. A minha meta para esse ano é buscar livros de filosofia que me deem fundamentos filosóficos para o direito ambiental. E aí, se a gente puder, a gente pode seguir naquela mesma linha de liberalismo, comunitarismo, a gente pode buscar a teoria da justiça, a gente pode ir para o ecossocialismo, a gente pode... Aí vai depender do que está no mundo, né? À disposição. Mas eu queria, do ponto de vista dogmático, fazer a mesma coisa que esses 4 autores que a gente listou aqui para vocês, que são brasileiros, que foram beber nas fontes de outros autores internacionais, começaram a fazer. Eles estão tentando construir uma teoria do direito privado. Racionalidade. Eu quero construir uma teoria do direito ambiental. Racionalidade. Porque ninguém fez isso. Então, se eu estou a fim de me destacar aqui, eu acho que é por aqui. Conto com a ajuda de vocês. Pode ser que não dê certo, mas a gente ainda nem tentou. Luciana. Oi. Pode falar. Que bom que tu estás aqui. Eu tenho só uma dúvida. Eu tenho bastante interesse no grupo de pesquisa na linha de ambiental. Só tenho uma dúvida quanto ao horário, porque quanto o meu fuso horário, geralmente eu tenho 5 horas de diferença, né? É verdade. Eu queria saber... Se a gente começar às 6 horas da tarde aqui, aí vai ser o quê? 11 da noite? É mais ou menos isso.
Agora, no verão, digamos aqui na primavera, são 4 horas de diferença, mas vai chegar uma época que vão ser 5 horas de diferença. Entendi. Olha, eu tô com a disciplina da tarde de 2h30 às 5. O que eu posso ver nesse início é se a gente conseguir adaptar a disciplina, porque não dá para levar todo o tempo, entendeu? A minha experiência com o semestre passado foi que a disciplina, eu dava aula de 2 às 3, fazia um intervalozinho, levava até umas 3h30 tirando dúvida, aí os alunos não queriam mais participar, aí a gente encerrava. Então era 1h30 de aula. Então 2h30 e até 4. Então se for até 4, eu consigo começar às 5. Aí começando às 5, a gente leva até às 7. Aí seria uma forma de te contemplar. Eu agradeceria. Seria até razoável, porque começasse às 10 horas seria um bom horário. As minhas crianças estão até dormindo, a família toda dorme, eu estou aqui em paz. Então, se começar às 5 daqui, seria às 10 daí. Esse teu horário de verão vai até quando? Mas, João, agora ainda não tá, né? Tá só 4 horas agora, né, Luciana? Agora são 4 horas de diferença, exatamente. Pois é. Agora a gente pode começar às 6 por enquanto, então. O verão não vai começar agora, não. O teu planejamento vai até fim de maio só, né? Para esse primeiro bloco, Lu, a gente chegar no verão ainda não. São 6 encontros, então 2 em maio, 2 em abril, janeiro, fevereiro, 2 em março, 2 em abril, 2 em maio. Daria. Sim, 4 horas de diferença agora no momento, daria para eu acompanhar. Então, porque a minha preocupação de fazer às 6 é porque eu sei que tem muita gente que tá principalmente na terça-feira, né? Fora aqueles que são professores e vão estar dando aula, que vai ficar inviável, tem aqueles que estão direto no escritório e não vão estar livres até 6. Né? Compreendo. Se pudesse, né? Sim, não, eu acho que inicialmente a gente pode começar às 6, e aí quando a gente tiver com essa definição, né, do próximo bloco, né, porque eu acho, só verifica pra gente se o teu horário de verão ele vai até maio. Ele vai até setembro, normalmente, quando começa a escurecer um pouco mais cedo, aí eles ampliam para 5 horas de diferença em relação ao Brasil. Entendi. Não, então tem problema para ti a gente começar às 6? Seria 10 horas da noite aí para ti. Não, tá bom o horário, até todo mundo tá dormindo, eu tô em paz aqui, tenho meu horário. Tá bom, mas se tu sentir dificuldade, avisa pra gente. Eu acho que o pessoal não vai ter... A gente pode chegar no meio termo, entendeu? 5h30, né? Um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, para tentar ajustar para todo mundo. Mas eu vou propor isso no grupo, tá? Eu tô colocando aqui para vocês. Eu tô até... Vamos parar, vou interromper a gravação aqui, porque essa parte nem precisava estar na discussão.